Quando surge nosso palestra, está começando mais um Boletim da Base, o seu programa semanal falando tudo sobre as crias da academia que estão na final do Brasileirão Sub-20, falaremos hoje, Sub-17, falaremos também do Giro da Base, nosso Mercadão da Bola, e lembrando você que o nosso programa aqui é semanal, e aí você pode diariamente acessar o nosso site, nossopalestra.com.br, a cobertura completa da base do Palmeiras, mercado da bola, informações sobre jogos de todas as categorias, entrevistas diariamente no nosso site e lembrando também semanalmente aqui no nosso canal. Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, comente também, que é muito importante para a gente saber um pouquinho o que você está achando do nosso programa também, do nosso projeto. Galassi, meu boa noite para você, está gravando aqui no período da noite, mas a base do Palmeiras nessa semana, mais uma final de Brasileirão Sub-20 também, resultados importantes no Sub-17. Boa noite, Léo, boa noite você que nos assiste. Uma semana ótima para a base. O Palmeiras volta a alcançar uma final de Campeonato Brasileiro Sub-20 depois de 2 temporadas, campeão em 2018, vice-campeão em 2019, ficou fora em 2020 e 2021, retorna em 22 à final. Então vamos falar muito dessa final aí, contra Corinthians ou Flamengo. O Flamengo pode ser a reedição da final de 2019, onde o Palmeiras perdeu do Flamengo. Sub-17 se reencontrou com as vitórias. Então uma semana produtiva da base. Falei no último programa que a base estava meio numa queda, o Sub-20 oscilando, o Sub-17 mal. Agora voltou à normalidade, se estabilizou novamente. Endrick voltou a balançar as redes, tirou a zica de 6 jogos sem marcar na categoria Sub-20, 4 jogos no total, né, se contar a Sub-17 junto, e a base então retoma ali os trilhos, depois dessa leve oscilação que é natural, é super natural oscilar, a gente tá falando de garotos em formação, e não tem coisa mais normal do que a formação de um atleta do que a oscilação. É isso, e bora começar sobre o Sub-20, classificação para a final. Lembrando ainda, o adversário não está definido, Flamengo ou Corinthians na decisão. Palmeiras venceu a ida por 5-2, um jogo marcado por um golaço do Endrick, Pedro Lima se destacando. Na minha visão, Pedro Lima é o grande destaque dessa campanha até agora, Galassi, não sei para você. E no jogo de volta, Palmeiras 1-1 na Arena da Baixada, jogo com bastante público, muito legal essa participação da torcida do Atlético Paranaense nesse jogo semifinal, e o Palmeiras está na decisão do Brasileirão Sub-20. A primeira partida, vamos começar pelo 5-2, perfeita. Ofensivamente, perfeita. Defensivamente, 2 gols que a equipe do Paulo Vitor não costuma tomar. E isso até ligou um sinal de alerta, comentei isso no site do nosso palestra. Se você está nos acompanhando aqui, acesse o nosso palestra, o site, para ler toda a cobertura da base diária. Comentei isso lá, erros bobos na defesa que estavam se tornando normais, e isso não é normal no trabalho do Paulo Vitor. Jogo de volta sólido, né? Palmeiras com uma linha baixa, gostei de ver isso. O time do PV é sempre muito sólido e sempre muito aberto a mudanças. Se adapta conforme a partida pede. Abriu o placar com 5-2 de vantagem no primeiro jogo, 6-2 no agregado, baixou a linha. Partidaça do Naves. E você tocou no ponto, Pedro Lima jogou muita bola no jogo de volta também, no jogo de ida e contra o Vasco, e no campeonato inteiro é o cara que assumiu a titularidade no lugar do Pedro Bicalho, e vem jogando muito. Para mim é o grande destaque, porque a gente já esperava do Endrick, a gente já esperava do Naves, do Garcia, do Fabinho, são caras que já... O Endrick por tudo que fez na base, os outros já atuaram tendo profissional, a gente conhece mais. Pedro Lima é um dos poucos ali que ainda não tiveram a chance no profissional e vem sendo para mim o melhor do elenco. Se você pegar a campanha inteira, e como o Endrick ficou boa parte da campanha no Sub-17 na Copa do Brasil, o Pedro Lima é o cara desse campeonato, jogando muito, é um volante que marca, que está na área do Palmeiras, que está na área adversária, faz muito gol de jogo aéreo, cruzamento às vezes dos beiradas, dos laterais, para a entrada da área ele chega cabeceando, então um cabeceio muito forte, aquilo que ele já fazia no Sub-17.
ano passado no Sub-20, jogou pouco porque ficou se fortalecendo fisicamente, e aqui eu repito, primeiro ano de base o Palmeiras faz muito isso, o jogador some, entre aspas, para fortalecer o físico, volta depois no segundo ano do Sub-20 com um porte diferenciado e aí atua. Ele começou a entrar no final da temporada passada, já assumiu a vaga de reserva do Pedro Bicalho na Copinha e tá aí, titular. É uma formação do jogador, não é do dia para a noite, subiu do 17 e joga no 20. Não, tem o processo. E Pedro Lima, a gente consegue entender o processo analisando a trajetória do Pedro Lima. Agora, no prosseguimento do campeonato, vem jogo difícil. Acho que contra o Corinthians o Palmeiras tem um leve favoritismo. O Corinthians, para mim, é a surpresa de ter até ganhado o primeiro jogo do Flamengo, não imaginava. E do Flamengo é de igual para igual, o Flamengo fazendo uma campanha excelente, ganhou do Palmeiras em São Paulo na primeira fase, 3-1 na segunda rodada. Foi a primeira derrota do Palmeiras no comando do PV, né? Então desde outubro do ano passado, essa derrota para o Flamengo em junho foi a primeira, então foi o time que quebrou essa invencibilidade aí, e vem chumbo grosso, independente do adversário, mas o Palmeiras já mostrou que tem totais condições, tem a força mental muito forte, né? Tem o Sub-20 tem lemas também de apoio, e destaca muito a força mental, inclusive vai ser um material muito bom do Kevin no nosso palestra, falando isso, como ele gostou de atuar na Arena da Baixada cheia, porque isso prepara para os bons jogos do profissional. Então o Palmeiras já tem essa cabeça muito forte desde a base, Léo. Mas se no Brasileirão o time tá na final, no Paulistão uma derrapada do percurso, Galassi. Fim de uma invencibilidade que a gente sempre comentava aqui nos programas, longa do PV no Paulistão, mas o Palmeiras já retomou a confiança e segue o Paulistão. Sim, uma invencibilidade de 34 jogos perdida e uma zebra, né, contra a Portuguesa. Ninguém imaginava que, se fosse para apostar, Léo, você apostaria na Portuguesa para quebrar a invencibilidade de quase um ano do Palmeiras, desde setembro do ano passado, sem perder, ali na virada de setembro para outubro. 34 jogos, Palmeiras e Portuguesa. O Palmeiras foi mais um refém do artilheiro do campeonato, perdeu de 3-2, foi uma partida incrível, inclusive, um nível técnico que me surpreendeu até da Portuguesa, e é legal ver a Portuguesa fazendo um bom trabalho na base. E o Palmeiras perdeu a estreia da terceira fase. O Palmeiras tem essa derrota, mas já se recuperou, venceu o Ituano posteriormente e segue agora. A tendência é que classifique, né? Você tem um grupo ali com Portuguesa, com Ituano, mas foi ali uma derrota de percurso. Já retomou, já venceu, já conquistou os 3 pontos de novo e é o grande favorito para passar em primeiro, né? Esse jogo da Portuguesa foi no Canindé. Muita gente veio me perguntar no Twitter: André, mas foi mando do Palmeiras ou da Portuguesa? Porque o Palmeiras mandou algumas partidas do Paulista no Canindé, mas era mando da Portuguesa. O jogo de volta entre Palmeiras e Portuguesa, já pelo retorno, né? São 3 times, 6 jogos, né? Turno e retorno, classificam os 2 primeiros. Vai ser na Academia de Futebol 2, onde o Palmeiras tem mandado jogos. Inclusive, uma coisa que me estranhou nessa temporada, eu ainda não falei disso aqui no boletim da base desde quando a gente começou, esse ano o Palmeiras jogando menos no Allianz, né? A gente se acostumou a ver o Palmeiras jogar mais no Allianz na base nos últimos anos, desde a pandemia, desde a inserção do gramado sintético, e esse ano não, esse ano atuando muito mais na Academia de Futebol 2, particularmente tenho meus ônus e bônus de jogar lá, eu acho que afasta um pouco da torcida. É um CT de mais difícil acesso, tem que pegar a rodovia Ayrton Senna, não é um lugar muito legal para a torcida ir, né? Ainda mais no horário de jogo, que dá para ver atrás, né, na transmissão, o congestionamento da estrada, então não é atrativo. Mas tem uma estrutura de primeira, a estrutura do CT de Guarulhos é muito boa, mas fica esse questionamento, Palmeiras deixando de atuar um pouco no Allianz Parque, lembrando que o CT de Guarulhos tem campos sintéticos também, então os jogadores são adaptados, eles treinam em todos os tipos de grama, justamente para não ter essa diferença e para acostumar até se subir para o profissional, né, Léo? Para não ter esse choque. Então, o profissional conversa muito com as categorias de base. Base do Palmeiras, já desde quando passou por uma reformulação, é assim. Tem essa conversa entre as categorias, desde o sub-10 até o profissional. Perfeito, perfeito. Sub-20 passado, vamos para o Sub-17, que no último programa a gente falou que não estava 100%, mas o Palmeiras se reencontrou com as vitórias
E, claro, tem muitos destaques, mas o grande destaque nesses últimos jogos também, com um gol muito bonito que eu vi recentemente também, ele, Estevão, ex-Messinho, mas o Estevão continuando o seu crescimento no Palmeiras, e é mais uma joia ser lapidada nessa sequência, né, Galassi? O Sub-17 reencontrou o caminho das vitórias, acho que a verdade é essa. Passou o período de má fase, no último programa eu comentei, falei, não parece ser aquele time que ganhou a Copa do Brasil Sub-17, era irreconhecível dentro de campo, e voltou no Paulista Sub-17, invicto, 2 jogos, 2 vitórias nessa terceira fase. No Brasileiro, que era onde estava o problema, porque no Paulista vinha ganhando fácil. Tá já até atuando com o time reserva, onde o Estevão marcou um golaço aí nessas últimas semanas. Mas falando do Brasileiro, que é a competição que está com o time A e a competição que importa mesmo na temporada, vinha de uma maré incrível de derrotas, né? Tinha vencido o Derby, depois perdeu do Santos, estava se complicando na tabela de classificação, já tinha perdido do Atlético Paranaense, o empate com o Grêmio fora, onde merecia ter perdido, a realidade era essa, o Palmeiras jogou muito mal contra o Grêmio, 0-0 lá, pela 4ª rodada, teve a lesão do goleiro César, vinha sendo um dos grandes destaques da base do Palmeiras nessa temporada, seleção brasileira sub-17, e ele tem 16 anos só, e a geração 2006, teve uma lesão seríssima, né? Passou por uma cirurgia de reconstrução de um osso facial. Tá jogando o Aranha, recém-contratado do Sport, ainda não embalou muito bem, mas já fechou o gol ali quando o Palmeiras se encontrou com as vitórias, justamente contra a Chapecoense. Chapecoense era a lanterna do grupo, o Palmeiras ganhou de 5-0. Destaque para o Gabriel Silva. Gabriel Silva, sim, não aquele. O novo reforço da base do Palmeiras veio do Azuris. 17 anos, com experiência profissional já, jogou no Azuris pela Série D e já marcou 2 gols, inclusive um golaço. Esse jogo que ficou marcado por um gol contra bizarro, né? Eu não sei se o nosso telespectador chegou a ver, está no site do nosso palestra, na aba vídeos ali em cima. O zagueiro da Chapecoense foi dar um balão, a bola subiu uns 20 metros e caiu em cima do goleiro, o goleiro não defendeu. Foi o 4º gol da goleada por 5-0. O Palmeiras reencontrou o caminho da vitória, reencontrou a zona de classificação, o G4, são 10 equipes no grupo, o Palmeiras voltou à 4ª posição, então importante destacar isso. Faltam 4 rodadas, Palmeiras na zona de classificação e já com uma tabela mais tranquila. Volta a jogar nesse final de semana contra o Bragantino em casa, emendou 2 partidas em casa, Chapecoense e Bragantino. Não tem mais clássico, porque já pegou o Santos, já pegou o Corinthians, não tem o Atlético Paranaense também, que é difícil, o Grêmio fora. Então os principais adversários a gente já jogou. Garantir esses pontos onde o Palmeiras é favorito e passar sem grandes dificuldades, apenas com esse sustinho inicial para as quartas de final, e aí mata-mata, pancadaria, igual a gente tá vendo aí no Sub-17. Igual a gente tá vendo aí no Sub-20. É isso. Sub-20 e Sub-17 aqui você também fica sabendo de todas as outras categorias das crias da academia. Aquele giro rápido da base palestrina com as outras categorias. Galassi, Sub-15, Sub-13, Sub-11. Fala pra gente o que aconteceu nas outras categorias. Hoje é o giro mais rápido desde quando começou o programa. Sub-13 e Sub-11. Novamente, repito o que eu falei. Primeira fase ainda de Campeonato Paulista, Palmeiras passa com goleadas a rodo. O Palmeiras brinca de golear no Paulista Sub-11 e Sub-13 na primeira fase. Goleou já o União Mogi na primeira rodada, Juezense na segunda e Atlético Guaratinguetá. Então, o Palmeiras, em ambas as categorias, 3 jogos, 3 goleadas, primeiro do grupo, vai passar sem nenhuma dificuldade. Acredita que me cobrem daqui a alguns programas. Passa com 100% de aproveitamento em ambas as categorias. Porque é muito favorito, é uma disparidade técnica enorme. É claro, é muito importante essa fase para dar rodagem aos jogadores, para dar entrosamento à equipe. Você tem a Liga de Desenvolvimento Sub-13 em novembro. No Sub-11 não tem grandes competições, mas o Sub-13 já é
o início, quando você começa a olhar para o sub-15, a primeira peneira da base é o sub-13, quem vai para o sub-15 e quem sai do Palmeiras. Então é importante esses meninos jogarem. A Liga de Desenvolvimento da CBF é uma competição muito legal, dá vaga para a Libertadores Sub-14. Palmeiras é o atual campeão da Liga de Desenvolvimento Sub-13 do ano passado e da Libertadores Sub-14, que é a mesma categoria. Vamos ver se essa categoria Sub-13 repete o feito. Tem potencial, Léo, uma equipe muito forte. Tem alguns jogadores ali que, para a geração deles, e a gente acompanha São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras é a geração mais forte, por enquanto. Pelo que tem mostrado apesar de a gente estar em setembro, início de temporada, no início da primeira fase do Paulista, é a equipe mais forte. No Sub-13, Sub-11, muito jovenzinho, todo mundo em par de igualdade, por enquanto, entre os 4 grandes. Sub-15, Estevão Messinho já no Sub-17, né, tinha voltado do Sub-15 para dar uma força, já subiu para o 17, segue ganhando também. Não encontra maiores dificuldades aí nessa terceira fase do Paulista. O chumbo pega a partir da quarta fase. A partir da quarta fase já vem coisa pesada, começa a ter time do interior forte, Ferroviária, sempre equipes que engrossam, né? Então, o Palmeiras nessa última fase de tranquilidade, porque depois afunila e aí começa a ter jogo pau a pau, aí volta Messinho, ano passado voltava o Hendrick, é natural essas trocas de categoria também. Então esse é o nosso giro da base dessa semana, com vitórias nas categorias inferiores. E o último tópico aqui do nosso boletim é o mercado da bola mais calmo, né, Galácia? Até porque final de temporada, os times já estão com os seus elencos mais fechados. Daqui algumas semanas começa mesmo a ferver esse mercado e troca de time, finais de contrato até a próxima. Lembrando a galera que não sabe, o final de temporada da base do Sub-20, por exemplo, é a Copinha. A Copinha não é o começo da temporada, a Copinha é o início, é o fim da temporada. Então essas movimentações demoram um pouco para acontecer na base. Sim, o mercado da base, né, ele é muito dinâmico porque ele não para, ele é o ano inteiro com indas e vindas. E agora, transições entre time grandes já acabou. O Palmeiras, eu vou falar da única que o Palmeiras fez em um período que já não costuma fazer. A partir de agora, até o início de dezembro, qual é a grande tônica do mercado? Jogadores de time do interior que são eliminados do Paulista ou do Carioca e chegam para reforçar já pensando na Copinha do próximo ano, que é o final da temporada. Como o Léo bem colocou, a Copinha não é o começo, a Copinha é o final, porque depois de janeiro você tem 3 meses de férias. Então, as próximas boletins, provavelmente, estarei trazendo aqui contratações de jogadores que vêm dos mais diversos times do interior. Ano passado foi assim, tivemos nessa época Denzel, da Itapirense, jogador capivariano, do Esportivo Brasil, vem muito jogador do interior. Mas o Palmeiras contratou um que vem de um time de elite do futebol brasileiro. O zagueiro Ari Garcia, 18 anos, geração 2003, vem do Grêmio. Um zagueiro que tinha uma multa rescisória no Grêmio de 250 milhões de reais, mas vem no Palmeiras de graça. Rescindiu o contrato, chegou de graça, Palmeiras ficou com 70% dos direitos econômicos dele, o Grêmio 30%. Dando uma opinião minha, saindo um pouco do noticiário, indo mais para opinião, não entendi essa contratação até agora. O Ari fez 11 jogos nos últimos 2 anos pelo Sub-20 do Grêmio, não se firmou, tem passagens pela seleção brasileira no Sub-15 já há alguns anos, mas o Palmeiras tem uma safra muito boa de zagueiro, acabou até saindo alguns que não estavam tendo espaço, saiu o Serafim, saiu o Juan Santos, e chega mais um zagueiro que não vinha tendo espaço na base do Grêmio, que não faz uma boa temporada, foi eliminado precocemente da Copinha, precocemente do Brasileiro, então ainda não entendi muito bem, vamos ver aí como o Ari vai sair, porque qualidade tem. Um jogador que passa por uma seleção de base, ele nunca é um jogador abaixo, é um jogador jovem, 2003, tem mais um ano de base, vamos ver
se daqui a pouco vão upar esse vídeo meu aqui, criticar, o André criticou a contratação. Não, não critiquei, só coloquei algumas ressalvas. Mas foi a única contratação aí do mercado da bola nessa semana. Bem calmo, mas deve esquentar logo menos deve esquentar, porque vem jogador de time do interior e aí ferve para as mais diversas posições, e o Palmeiras sabe fazer muito bem isso, né? Mapear o mercado com o João Paulo Sampaio, que é a equipe de 9 observadores técnicos que o Palmeiras possui. Perfeito. Boletim da Base, nosso palestra está chegando ao fim. Lembrando, boletim semanal aqui no YouTube, mais diariamente, toda a cobertura do nosso palestra. Estamos preparando algumas surpresas, tentando alguns personagens e, claro, em breve, com a cobertura da grande final do Brasileirão Sub-20, seja contra o Flamengo ou seja contra o Corinthians. Peço o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, se possível. Seja membro e acompanhe o nosso conteúdo diariamente no nosso site e também aqui no nosso canal. Obrigado a todos, obrigado Galácia. A gente volta semana que vem com mais um Boletim da Base. Eu falo sempre, avante palestra. Valeu!